Mais um depoimento de remissão total de zumbido para deixar nosso coração bem quentinho e cheio de esperança, né? Então, hoje eu vou receber mais uma convidada, mais uma querida paciente minha, que com toda a graça, com todo assim desprendimento, vem aqui falar sobre o seu caso de remissão total de zumbido, que é a Luana, que inclusive já entrou, que eu já vou chamar. E que teve a oportunidade de ir lá no meu consultório, a gente conversou bastante, né? E tivemos aí esse resultado incrível, que é o sonho, né, de todo mundo que tem zumbido entrar em remissão, assim como eu já entrei em remissão, né? Eu não sei se todo mundo aqui que tá me ouvindo sabe disso, mas eu já tive zumbido. E faz mais de 5 anos que não aparece mais. Nem um pouquinho, nem um pouquinho. Então, assim como o meu caso, o caso da Luana, o caso da Ju, que veio semana retrasada, o caso do Edmar, que veio antes da Ju. Então, nem sempre os pacientes que têm remissão, eles querem participar da live, né? Mas eu entendo super, né? É muita exposição, afinal de contas são muitas pessoas aqui nos assistindo. Mas para aqueles pacientes que topam, né, realizar essa live, eu tenho um agradecimento assim muito especial. Porque eu sei que eles falam para mim sempre assim: Karina, quando eu tava desesperada com o meu zumbido, as suas lives me ajudaram muito. Então, eu faço questão de participar para poder ajudar outras pessoas também, né? Deixa eu dar boa noite aqui para quem entrou. Boa noite, Marlene Vicente, a querida Silvia Murta de Recife, beijos. Carla Gásio, Raquel Bueno. Eu vou só nos nomes fáceis, viu? Porque às vezes dá uma enrolada aqui na língua. Caroline Bastos, Cristina Almeida, Jonatas Miranda, Carolina Lopes, sejam bem-vindos todos. Hoje com essa live super mega especial. E então vamos lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu só chamar aqui um minutinho a Luana. Muito bem, chamei a Lu, que já tá por aqui. Ai, querida! Quanto tempo? Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo ótimo! Hoje, um dia super especial aqui fazendo essa live com você, pra gente poder comemorar, celebrar nessa vitória sua, que foi ter a remissão total de zumbido, que é o sonho de consumo de todo mundo que tem o sintoma. E eu lembro tanto de você chegando no meu consultório. Eu lembro que você chorou na consulta. Você estava realmente assim, muito Desesperada. preocupada. Desesperada. Sim. Chorando, desesperada. E eu lembro tanto eu conversando com você, te acalmando, te acalmando, te acalmando. E falando, calma, que pelo que você tá me falando do seu zumbido, você tem uma hipótese. Eu tinha uma hipótese de que poderia ter uma grande chance aí de entrar em remissão, né? Apesar de que a gente nunca vai saber 100% se uma pessoa vai ter remissão de zumbido. Então, nunca acreditem, nunca confiem em profissionais que dão certeza de que seu zumbido vai sumir com o tratamento deles. Não tem como nenhum profissional garantir isso, tá? Isso não é ético, isso não é correto, mas, obviamente, nós temos probabilidades, né, de chances. Eu vou colocar aqui para fixar o nosso tema. Deixa eu colocar aqui, cura do zumbido. E vou fixar aqui para quem entrar não ficar perdido, sem saber do que se trata, né? Pessoal, seguidores queridos, eu vou bater um papo aqui com a Lu, tá? E aí, se vocês quiserem fazer perguntas para ela ou para mim também, fiquem à vontade que no final, depois que ela contar toda a história, eu vou abrir e vou responder. A Lu também vai responder para vocês, tá? Lu, minha querida, seja muito bem-vinda. Eu quero te agradecer muito por você ter aceito o convite. Como eu falei, nem todos os pacientes topam e você topou
com toda o seu coração aberto, né? Obrigada Lu, a é o você. seguinte, eu queria saber, né, como foi que tudo começou. Eu lembro que você falou alguma coisa em março de 2023 que você percebeu o seu ouvido tapado. Foi Foi. isso? Foi mais ou menos no final de março. Eu senti o ouvido direito tapado. E aí, depois eu senti o esquerdo. Tá. E aí eu achei, né? Deve ser cera, né? Deve ser alguma coisa assim. E aí foi passando, abril. Eu falei assim, vou ir no clínico mesmo, né? Ali, emergência rápida. E eu lembro que ela não tinha um aparelho para ver o ouvido. E aí, otoscópio, né? Ela não tinha. E aí ela falou, olha, mas deve ser cera, geralmente é cera, né? Fica meio tapado mesmo, você pinga umas gotinhas e aí fica tudo certo. E aí eu fui fazer isso, né? E Foi nada. colocar as gotinhas para ver se amolecia lá. Isso, fiz o tratamento, durou uma semana, uns 10 dias, e nada. Aí eu voltei lá. Aí ela falou, olha, vou passar um de pingar, né? Aqueles antibióticos de pingar. Falei, olha, mas eu não sinto dor, não sinto nada, né? Porque remédio, geralmente, né? Quando tá inflamado. Ela, mas eu vou passar, porque dá pra ver que eles não sabem, assim, né? Não tem referência, eles não sabem o que é. Então, eles tentam, olha, vamos passar um remedinho. Aí usei também, e nada. E aí depois eu comecei a ouvir no esquerdo o zumbido. Aí já era mais ou menos, já tava mais ou menos em maio, mais ou menos. Já tinha passado uns 2 meses, tava... Isso, de 2023. Isso. E aí começou esse barulho insuportável que deixa a gente desesperada. E, assim, eu fiquei com muito medo. Então, eu sei o que as pessoas passam, porque é desesperador. E aí, eu comecei a alimentar aquela ansiedade dentro de mim. Foi aí que desencadeou outro problema, que foi a ansiedade. Porque Como é que era o seu zumbido? Só para as pessoas saberem que tipo de som ele fazia. Ele, tipo, fazia uma pulsação, assim, tipo Um pulsátil. Era assim, vu, uma coisa assim. Isso, era assim. E não era constante, só que o momento que ele fazia, eu ficava totalmente desconecta de onde eu estava. Por exemplo, podia estar em almoço em família, começava, eu já ficava triste, eu já murchava assim, eu já me isolava e já ficava prestando atenção nele e já não ligava mais para nada. Então, tirou muito a minha qualidade assim de vida, porque sempre eu estava fazendo alguma coisa e às vezes eu estava feliz que ele tinha passado e ele aparecia. E eu ficava preocupada de novo. Voltava tudo de novo, aquele sentimento de preocupação. E você também tinha umas bolhas estourando, não é isso? Sim. Depois foi bolha estourando. E quando a bolha veio, o pulsátil tinha passado ou ficaram os dois? Tinha passado. Tipo, meio que mudou. Aí parece que foi substituído. Isso, exatamente. Ficou só a bolinha lá. Bolinha estourando. Que era horrível, horrível. E aí foi passando os meses e eu não fui no otorrino. Por quê? Porque eu estava com muita ansiedade e eu já estava colocando na cabeça que eu tinha uma doença na cabeça. Falei, não, que era algo grave. Que era algo gravíssimo. Eu falei, não, isso não é normal. Eu não achava nada na internet sobre, era muito difícil. Era só assim, não tem cura, né? Não tem como. E também falando que era em pessoas mais velhas, que era por causa da idade, aconteceu com pessoas mais velhas, né? E aí eu falava, gente, de onde veio? Foi do nada. Aí eu ficava, mas o que eu tinha feito? Eu não fui pra piscina, né? Tipo, não levei água. Eu ficava tentando pensar. Mas realmente eu fiquei alimentando aquilo. É alguma coisa grave. Eu acho que eu tenho um tumor no cérebro, assim. As pessoas até falavam, não, você tá louca. Mas, gente, a gente fica tão desesperado. Porque é uma coisa tão, assim, tão fora do comum que você fica pensando que é algo grave, né? Ô, Lu, me fale uma coisa. Nesse período, em que o zumbido te atrapalhava no seu dia a dia? Você falou, você chegou a comentar, né? Poxa, eu tava lá no almoço, em família, tal, percebia, aquilo me deixava para baixo. Mas em que ele atrapalhava na sua rotina? Na rotina em si, ele não atrapalhava nada, porque ele não era tão alto. Ele não era tão alto e ele não era, assim, por exemplo, da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Não era. Só que ele me afetou emocionalmente tanto,
que eu fui ficando doente, sabe? Doente emocionalmente. Eu fiquei outra pessoa, eu não sorria mais, eu comecei a ficar séria. Ele me afetou tanto Deprimida, emocional, ficou muito triste. deprimida, sim, muito. Então eu só queria que aquilo parasse. E pior é não ter informação. O pior é não ter informação, porque quando você tem uma informação de qualidade, você tem uma esperança, né? Então eu não tinha informação nenhuma. Então, e aí isso foi perdurando mais ou menos até novembro, até que eu tive uma crise de ansiedade. A primeira crise de ansiedade eu tive por causa disso. E aí que eu vi que não, eu tenho que procurar psicólogo, eu vou ter que ir no otorrino fazer os exames, eu vou ter que enfrentar esse medo, porque se é alguma coisa grave eu tenho que descobrir, porque eu tenho que saber. Eu não aguentava mais não saber o que era. Uhum. E aí, E aí você foi no otorrino em novembro? Não, eu ainda esperei mais. Eu fui no otorrino, na verdade eu fui em você primeiro e depois eu fui no otorrino. Eu fui primeiro, aí eu achei você, Você né? me achou no Instagram. Foi esse ano, né? Eu achei no Instagram e eu pesquisava todos os dias e não achava nada. E aí finalmente eu achei uma luz. E aí eu falei assim, nossa, eu tenho que entrar em contato, eu tenho que saber como funciona, eu preciso ir, porque, tipo, minha vida depende disso, porque eu não tenho mais vida. Então eu tenho que fazer de tudo, porque eu vi você falando, explicando de um jeito tão simples e fácil de entender, que eu falei, meu, olha, ela vai saber me falar, sabe? Eu falei, meu, eu preciso ir. O zumbido chegou a atrapalhar, por exemplo, o seu sono, chegou a atrapalhar a sua concentração no trabalho, chegou a atrapalhar assistir TV. O que mais que ele te atrapalhava? A concentração, com certeza. A concentração, com certeza. Porque, né, eu trabalho com computador, tudo, eu tenho que ter aquela atenção e aquela bolha estourando no meu ouvido. Então, isso me deixava assim, meu, eu tenho que pôr uma música, mas a sensação, ela é tão dentro de você que mesmo você pondo uma música, uma coisa, tá ali, sabe? Tá ali. Então, me atrapalhou muito nisso. Ô, Lu, só para o pessoal que já entrou mais agora, né? Você trabalha com o quê? Qual a sua idade? Se você tem filho? Fala um pouquinho também de você. Eu tenho 28 anos, trabalho como social media, então fico sempre no computador, na internet. Tenho um filho, sou casada e tô aqui contando a minha remissão do zumbido. Graças a Deus. Ótimo, que agora passou uns minutos aí, o pessoal entrou mais. Muito bem. E, ó, pessoal, quem quiser encaminhar essa live para algum colega, algum profissional, tem esse aviãozinho aqui embaixo, encaminha essa live aí para quem vocês acham que vai ajudar de alguma forma, tá bom? Esse depoimento da Lu. Ô, Lu, me fale uma coisa. E aí, você tinha... Então, ele atrapalhava para dormir, por exemplo, o zumbido? Pra dormir, não. Pra dormir, Tá. não. Era Eu mais pegava um tranquilo, era sono. mais na concentração, né? Isso, exatamente. Certo. Eu lembro que você contou que vinha uma sensação, parecia um vento, um vento no seu ouvido. Isso. Parecia que eu virava assim, quando eu fazia qualquer movimento no pescoço, parecia que tava passando um vento dentro dele. É muito estranha essa sensação. Como se tivesse oco. Eu não sei realmente até hoje explicar o que era. Mas não era normal. Não, assim, era. Um tava normal, o que tava. E aí ficava assim. Um tinha zumbido e passava esse vento, o outro ficava tampado. Esse não tinha zumbido, era só nesse. Sim. E era um tampado e um com zumbido. Era tipo assim, desesperador mesmo. Aí eu achei você, né? E aí eu fui. E aí foi quando, assim, eu nunca senti tanta paz, assim, em um ano. Essa é a verdade. O quê? Tanta paz quando eu fui na sua consulta. Porque você rapidamente identificou, né, qual era o tipo, que era muito fácil ter a remissão dele, né? E você também me deu outras dicas que estava acontecendo outras coisas na minha vida que eu não estava olhando, né? E que colaborou, eu acho, hoje vendo, eu acho que tudo colaborou. Legal, legal. Então, vamos lá. Pensando aqui no depoimento da Lu, né? Então, quando ela me fala desse zumbido rítmico, tipo em bolhas, por exemplo, estourando, imediatamente a gente identifica um zumbido tipo muscular, tá? A gente identifica imediatamente. E quando ela falou
que fazia um movimento no pescoço. E esse movimento fazia esse tipo de zumbido, tipo vento, por exemplo. Mais uma vez, o que é que isso mostra? Que ao movimentar o pescoço, isto é, estruturas periféricas musculares e articulares, né? Isso mostra a questão relacionada a zumbido somatosensorial. Isto é, o zumbido que tem uma influência dessa parte muscular. Então, quando ela me falou dessas bolhas estourando e desse vento que vinha quando movimentava a cabeça, imediatamente eu identifiquei que era um zumbido do tipo muscular. E quando ela me contou dessa questão do ouvido tapado mais o zumbido, o diagnóstico que eu fechei foi a síndrome tônica do tensor do tímpano, que gera essa sensação de ouvido tapado, parecendo que a pessoa está descendo a serra. Ô Lu, você também tinha alguma sensibilidade a sons no dia a dia? Não, isso não. Isso não. Não. Tinha a sensação de vibração, de eco, de dor lá dentro do ouvido, ou pontada, fisgada dentro do ouvido? Não. Nem tontura, nem vertigem, Não. nem sensação de formigamento, queimação, dormência, nada disso, né? Nada. Tá. Nessa época que apareceu a sensação de ouvido tapado, você estava passando por alguma questão emocional? Sim. Eu tava passando e a gente até conversou sobre isso, né? Eu conversei muito com a minha psicóloga sobre isso, porque eu tava passando um momento de muito estresse mesmo. E era assim, eu tava ouvindo muitas coisas que eu não gostaria de ouvir. Então, eu tava naquela assim, ai, não quero escutar isso, tipo, e muito estresse, tipo, não quero ouvir essas coisas, sabe? E, incrivelmente, foi nessa época que tudo começou. Olha só que significativo isso, né? O corpo falando. Exatamente. E eu entendi mais sobre isso e fiquei, assim, chocada como tudo fez sentido. Olha só, o que que acontece? Essa síndrome tônica do tensor do tímpano, uma das causas é a questão emocional. Pessoas que estão com nível de estresse alto, ansiedade, burnout, aquela pessoa que está estafada, está exausta, né? O que que acontece? Esse músculozinho que a gente tem aqui na nossa orelha média, chamada tensor do tímpano, ele responde a questões emocionais. E aí, quando ele se contrai, gera essa sensação de ouvido tapado e pode gerar também um zumbido. No caso da Lu, esse músculo tensor do tímpano, que está na nossa orelha média, ele também fazia contrações rítmicas. Por isso que gerava essa sensação de bolhas estourando. E aí, quando eu vi que a questão emocional dela era algo assim primordial do diagnóstico dela, da causa do zumbido dela, eu montei um plano de tratamento para ela, né? Quando ela veio aqui em abril. E aí, uma das coisas que eu pedi foi para que ela fizesse atividade física diária. Porque ela era sedentária, Sim, né, Lu? totalmente. Você mudou isso? Eu mudei. Eu comecei a fazer caminhada, voltei para academia. E aí eu também fui procurar outros meios, né? Eu procurei a homeopatia, que me ajudou bastante. Eu continuei com a psicóloga, que eu lembro que você falou, continua com a psicóloga. Continua com a psicóloga, foi. Continua com a Tava psicóloga. realmente bem com ansiedade muito alta. E também eu procurei a acupuntura, que também me ajudou bastante. Então, também os exercícios que você passou, tudo. Então, foi um conjunto, porque eu só queria me livrar. Então, eu falei, eu vou atrás de qualquer coisa, né? Não só da medicina, porque eu percebi que não era só a medicina tradicional. Não teria um remédio mágico para parar, né? E aí eu vi que eu tinha que investigar mais a fundo o meu lado emocional. Eu tinha que ir mais dentro de mim. Então, foi primordial todo esse conjunto, né? O meu lado espiritual também. Então, eu me conectei de novo comigo, né? E comecei a cuidar de mim. Então, tudo isso me ajudou.
eu tenho certeza que foi tudo, foi um conjunto mesmo. Eu lembro, por exemplo, que você comentou que você praticamente não tinha vida social, você praticamente Sim. não saía de casa. E aí eu falei, Lu, tenta sair mais de casa nos finais de semana, você com seu marido, com seu filho, por exemplo. Você passou a fazer um pouco mais isso? Sim, sim. Comecei. Também foi uma recomendação da minha psicóloga. Vai pôr o pé na grama, vai tomar sol, vai viver, vai se divertir, vai Isso. tentar deixar esse assunto um pouco de lado, porque fazia um ano que eu tava vivendo em função disso. Já fazia um ano. E eu tinha perdido um ano, porque, como eu falei, eu ficava muito deprimida. Então, eu fui viver. Incrivelmente, depois que eu fiz tudo isso e fui viver e não fiquei mais falando, eu falei, ah, não vou falar mais. Porque eu sempre falava, ai, hoje meu ouvido tá assim. Tipo, eu comentava com meu marido, ai, hoje eu tô assim. E eu falei, ah, quer saber? Eu não vou falar mais do assunto, eu vou viver, eu vou fazer as coisas. E aí, foi parando. Tá. Outra coisa também que eu vi nos seus exames, que é muito comum, principalmente em pacientes jovens e que tem também muita relação com o início do zumbido, que são as vitaminas baixas. A sua vitamina D É uma vergonha. Nelo. Isso tem muita relação com o fator de risco para zumbido. Tava praticamente em 10. Foi uma das vitaminas D mais baixas que eu já tinha visto. E eu falei para você tentar repor essa vitamina D, assim como a sua vitamina B12. Ela estava muito baixa. E são vitaminas extremamente importantes para quem tem zumbido. Precisam ser repostas caso elas estejam baixas, e também existe alguns protocolos, né, que os profissionais que tratam zumbido, eles estudam, porque mesmo às vezes quando a vitamina está dentro da referência, para as pessoas com zumbido, existe um número ideal para que aquela orelha interna ela fique nutrida de uma forma correta. Então, às vezes a pessoa fala, ah, meu médico viu, disse que está dentro da referência, mas às vezes aquele número que está lá não é o ideal para quem tem zumbido. E eu lembro que eu pedi para a Lu falar com o médico dela para fazer essa reposição da vitamina D e da vitamina B12, né, Lu? Tá. Você chegou a fazer? Sim, eu fiz. E é um problema muito comum hoje com os médicos, alguns médicos disponíveis, por exemplo, que eles olham o valor de referência. E o valor de referência é baixo. Então, Isso. é importante a gente ter um médico de confiança, um médico bom atualizado, né, na questão de vitamina, ainda mais para quem tem um zumbido, porque o valor de referência é muito baixo, né? Então, e fazer essa reposição. E aí tudo melhorou, não só isso, como a energia, o humor melhorou, porque eu ficava muito triste, assim, eu não sabia por quê. Depois que eu tomei a vitamina D, nossa, é outra coisa. É outra coisa. E a vitamina D, ela tem essa relação aí com esse humor. Só que outra coisa também que você tinha e que pode gerar essa sensação de exaustão, de tristeza, de deixar a pessoa cansada, por exemplo, é que você tinha o ferro e a ferritina baixos também. Você chegou a repor? Também. Eu fiz endovenoso, né? Porque tava muito baixo. Muito baixo. Muito baixa. E meu cabelo tinha caído. Gente, assim, muitos sintomas. Nossa, é muitos sintomas. Então, tudo melhorou. Tudo melhorou. E até hoje eu tomo, né? Hoje em dia já com comprimidinho eu sempre tomo, porque ainda não tá no ideal. Porque tá mesmo baixo. Tá. Uma coisa interessante aqui, pessoas que têm o ferro e a ferritina baixos podem gerar um zumbido pulsátil, que era o que a Luana teve. Que ela disse que parecia um coração batendo, aquela coisa com ritmo. Alguém aqui tem zumbido pulsátil, que lembra um pouco um coração na cabeça ou na orelha, ou que tem algum ritmo? Ou tem pessoas aqui que têm zumbidos rítmicos, tipo cliques estalidos, bolhas estourando, motor de geladeira, vibração. Alguém tem esse tipo de zumbido aqui? Bom, então, não foi só cuidar do emocional, né?
Foi também cuidar das vitaminas. Foi também cuidar desse ferro e dessa ferritina alterada. Que tudo isso influencia na orelha interna. E isso também pode gerar zumbidos, tá? Outra coisa também que eu orientei para você, como eu vi que a parte emocional tinha realmente um componente muito importante para a causa do seu zumbido, eu indiquei, orientei, passei para você meditações, não foi, Lu? Uhum. Você Sim. chegou a fazer essas meditações na época? Fiz meditação. As Fiz respirações profundas? sim, eu fazia. Chá, tudo para me acalmar, para me tranquilizar. Fiz a caminhada, tomava sol. Então, eu fiz tudo certinho. Fui Além fazendo. dos exercícios que geralmente eu passo para esses casos, né? Que para que essa remissão possa vir de uma forma mais rápida, né? E se possível. Você também tentava, lembra que você fazia um apertamento de dia, né? Você tinha uma tendência a apertar os dentes de tanta tensão e eu pedi para você tentar controlar a cada 1 hora esse apertamento para você não tensionar esses músculos, não foi? Foi. A cada 1 hora eu fazia uma pausa e eu relaxava, porque eu tava assim, tipo, né? Porque eu colocava ali a emoção e aí eu ficava tensa. Uhum. Então eu também, né, pelo aplicativo, muito bom, que lembra a gente, porque muitas vezes a gente tá e não percebe. Não percebe. Percebe que tá apertando os dentes. Uhum. Então eu que é o que a gente chama de bruxismo de vigília, né? Que é aquele bruxismo, as pessoas não sabem, né? Acham que bruxismo é só ranger. Não, bruxismo também é apertar. E tem pessoas que apertam durante o dia também. Alguém aqui tem bruxismo, seja do sono, ou seja esse bruxismo de dia que a gente aperta os dentes? Isso também é fator de risco para zumbido. E quando a pessoa tem isso, tem que ser controlado. E a gente ensina esses pacientes a controlar esse bruxismo, né? Muito bem. Eu vou voltar aqui agora lá para o início para eu ver alguns comentários ou perguntas aqui. Podem mandar perguntas para a gente aqui responder. Deixa eu descer aqui, papapá. Acho que é. Opa, peraí. Vou pegar aqui as perguntas, tá? Bom, primeiro comentário. Lemis God Store. A fonoaudióloga só quis vender o aparelho auditivo. Leme, o aparelho auditivo é uma ferramenta muito importante para tratar zumbido e também para tratar a perda de audição. Então, o aparelho auditivo, ele ajuda muito em vários casos de pacientes. Óbvio que nem todo mundo se adapta a um aparelho, mas o aparelho auditivo, ele é usado no mundo inteiro para tratar perda de audição e zumbido. Porque o que mais tem relação com zumbido é a perda auditiva. Tratando essa perda auditiva, melhorando essa perda, esse input, essa chegada de informação no seu cérebro, isso faz com que o zumbido possa diminuir. E também, no aparelho auditivo, dá para usar não só o amplificador, mas também um gerador de som, que é para tratar zumbido. Então, sim, o aparelho auditivo, ele é uma das principais ferramentas para tratar zumbido. Então, não é simplesmente achar que o profissional está querendo te vender algo para ganhar em cima de você. Isso não é verdade. O aparelho auditivo, ele trata e tem casos de remissão de zumbido com aparelho auditivo, tá bom? A Zila Rocha de Faria, ela falou, tem um zumbido horrível. Muita gente se queixa, muita gente sofre com o zumbido. E Patrick Pereira, e quando o sintoma do zumbido for emocional? Então, acho que ele quis dizer assim, né? Quando, no caso, os fatores emocionais estão gerando esse zumbido, que foi o caso da Luana. Estamos contando aqui a história dela, né? Então, você deve ter aprendido um pouquinho aqui sobre este caso. A Vilma falou, eu tenho muito zumbido, então deve ser um zumbido alto, né?
ela falou de zumbido, a Lemi falou do zumbido com perda de audição, e por isso, com certeza, a fono indicou muito bem o aparelho auditivo, né? A Marise falou, fiz consulta com você e você me enviou para a doutora Jeane. Tomei medicamentos e não fiquei boa. Marise, no seu caso, você não tinha um zumbido de componente muscular. Nesses casos, eu tenho que te encaminhar para um otorrino que seja especializado. Então, no seu caso, você não tinha indicação para fazer o tratamento fisioterapêutico, você foi indicado para um outro profissional, tá bom? Lembrando que muitas vezes a pessoa ela faz uma tentativa de tratamento, ela não melhora e não volta para o profissional. A pessoa ela precisa voltar para o profissional para dizer, olha, o tratamento que foi prescrito aqui não me ajudou. Porque existem várias outras opções de tratamento. Gente, não é uma tentativa só, não. Isso é para qualquer sintoma, não é só para o zumbido. Ah, eu fui uma vez, tomei esses medicamentos e não melhorei e desisti. Não! Tem que ser feito várias tentativas, tem que retornar para o profissional, porque o profissional, ele vai ajustando de acordo com aquilo que o paciente responde. Tá certo? Verdade. Então, não dá para dizer que foi uma coisa assim, a doutora passou medicamento, não adiantou e, digamos assim, ela não ajuda. Não é bem assim, tá? Então, vamos ter um pouco, assim, de persistência no tratamento, que é normal, né? Quantas vezes a gente vai porque tem dor, ou tem tontura, ou tem uma gastrite, e às vezes aquilo não ajuda, mas depois o médico fala, vamos trocar esses medicamentos, vamos fazer outro tipo de tratamento. E aí tá dando certo. Gente, funciona assim com zumbido e com todo tipo de sintoma, tá bom? Franco Cleusa, tem um zumbido na cabeça, parece um chiado de cigarro, cheio de cigarro. É muito comum ter cigarro, tá? É um tipo de zumbido comum. E às vezes o zumbido pode estar na cabeça. Quando está na cabeça, isso quer dizer que o zumbido ele é bilateral, ele tá entrando igualzinho, por isso que a pessoa percebe aqui na cabeça. Isso também é muito comum, tá? Tiago Lima, eu fui diagnosticado com disfunção temporomandibular e a última vez que fui ao médico, ele disse que algo está pressionando, acho, um nervo. Aí gera o zumbido. Tem que fazer a investigação e avaliar direitinho, tá? A Queiroz Andressa, meu zumbido é mega ardido, acho que tá até no cérebro. Nossa, é ardido, né? Realmente é uma sensação diferente. A Vilma, onde você atende? Eu atendo em São Paulo, no bairro de Higienópolis. E atendo por teleconsulta para o mundo inteiro. Seja pessoas do Brasil, seja pessoas que moram fora do Brasil. E aí eu vou montar todo um esquema de tratamento para que a pessoa possa fazer na sua cidade, tá? Tiago Alvarez Vaz, cura do zumbido. Infelizmente, esse é o nível de muitos profissionais que cobram caro no momento de grande sofrimento das pessoas que têm zumbido. É verdade, Tiago, é um absurdo, né? Marise Melo, fiz todas as investigações possíveis e nada, né? Deixa eu ver aqui. O que fazer se a causa for emocional? Esse daqui a gente já respondeu. Vou fechar. Como é? Vou fechar a fístula na cabeça de novo, importante. Então, ele tá perguntando várias vezes sobre a questão emocional. Foi contada aqui na história da Lu, tá? Toda a parte emocional, como é que a gente faz. A Selma, o meu foi um estalo no pescoço quando eu abaixei e virei para amarrar o cadarço do tênis e ouvi um tinito no ouvido direito e depois fixou assobio à esquerda. Selma, minha querida, você, além do otorrino, você precisa procurar também um fisioterapeuta, tá bom? Porque o seu caso tem toda a relação com físio, tá bom? Muito bem. Deixa eu pegar aqui mais perguntinhas. A Sueli, o meu começou depois de uma cirurgia de varizes. Não consigo dormir. Teria que investigar, porque assim, a nossa orelha interna, ele responde muito a questões relacionadas a vasos, né? Porque a nossa orelha interna, ela só é irrigada por uma mísera artéria e por microvasos, assim, do calibre desse fio de cabelo. Então, qualquer coisa relacionada à parte vascular
né? Isso influencia a orelha interna, isso pode gerar um zumbido. Por isso que muitas pessoas acabaram tendo zumbido pós-Covid. Porque o Covid afeta a parte vascular. Alguém aqui teve zumbido pós-Covid, por exemplo? Não é tão incomum, não, tá? Laírton, não consegui ver o sobrenome. Eu tenho a vida toda, nem sei dizer o quanto tempo. É bem alto e intermitente. Poxa vida, intermitente tem um prognóstico melhor do que o zumbido constante, tá? Infelizmente, já perdi a esperança de resolver. Bom, nem todo mundo vai sumir com o seu zumbido. Desaparecer, né? Ter a cura do zumbido. Nem todo mundo. A maioria não consegue. Mas existe uma parcela que consegue. Mas o nosso objetivo principal, quando o paciente chega no nosso consultório, Laí, é tentar diminuir ao máximo esse zumbido para te trazer qualidade de vida. Uma pessoa que não consegue dormir, uma pessoa que não consegue se concentrar, uma pessoa que fica irritada, nervosa, ansiosa, como a Luana ficou. Quanto mais baixo tiver, menos repercussões ruins terá na sua vida. Então, tratar zumbido não é só curar o zumbido, é também diminuir a sua intensidade. A Enoque. Fazendo a reposição hormonal, graças a Deus, me ajudou demais. Olha aí, isso também é tratar, é diminuir. Também tive crise de ansiedade por conta do zumbido. Sim, a reposição hormonal, ela pode ajudar se tiver associação do hormônio com a causa do zumbido. Isso é possível? Sim. Então, pessoas que começam a ter o zumbido quando começa a ter no período da menopausa, por exemplo, do climatério. Então, isso tem que ser avaliado pelo médico e tratado. E, com certeza, o zumbido melhora, tá? Deixa eu ver mais aqui. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas ou comentários. O Márcio Unfer. O zumbido neurosensorial por perda auditiva é tratado com TRT e aparelhos auditivos? Me parece que existe neuromodulação de córtex auditivo através de aparelhos específicos. O Márcio, é o seguinte. A TRT, ela pode ser utilizada para qualquer tipo de zumbido, tá? Que é usar o aparelho auditivo com um gerador de som. E isso pode ser por um zumbido por perda, um zumbido sem perda, pode ser por um zumbido de causa muscular, pode ser um zumbido por causa hormonal, qualquer tipo de zumbido. E hoje em dia, sim, a gente sabe que existem vários tipos de neuromodulações para tratar zumbido. Que aí a gente deixa o nosso sistema nervoso central menos excitado para que esse zumbido baixe e seja inibido, tá? Então, tem vários tipos de aparelhos diferentes para neuromodulação hoje para tratar zumbido. Então, assim, tem um monte de possibilidades de tratamento para zumbido, tá? Então, essa história de que zumbido não tem tratamento, zumbido não tem o que fazer, é conversa fiada. O Márcio falou, a minha vitamina D está 56 e a vitamina B12 422. Sua vitamina D tá ótima, né? A Andressa falou que tem um zumbido pulsátil, a Lígia falou que tem um zumbido tipo chiado. Chiado é muito comum, chiado e apito são os mais comuns, tá? E a Andressa comentou que na menstruação piora muito. Então, Andressa, veja essa questão hormonal aí, se tá acontecendo alguma coisa para que no período menstrual esse zumbido piore. Outra questão às vezes no período menstrual a gente fica com enxaqueca. E as dores provocadas pela enxaqueca podem gerar também o aumento do zumbido. Veja o que pode ser no seu caso. A Edi Oliveira, já tive, graças a você, tive a remissão total. Meu zumbido era pulsante, querida. Inclusive, a Edi já fez live aqui comigo. Ela contou a história super bonita. Foi muito bacana a live dela. E, graças a Deus, até hoje ela tá sem zumbido. Então, zumbido tem remissão. Não é todo mundo que vai ter remissão, mas uma parte vai ter. A Reinoc, eu tenho tipo um apito longo, mas já diminuiu bastante com vitamina D. Olha aí, tá vendo? Injetável e reposição hormonal, pois entrei na menopausa. Olha aí, ó. Progesterona, estradiol e testosterona. Muito bem, Rê. Parabéns, viu? Por aí mesmo. Eu tenho bruxismo de vigília. O Joab Melo falou.
Então, é comum, bruxismo de vigília, que é esse apertamento que a gente faz de dia, ou tensiona aqui, ou aperta os dentes, tem a ver com questões emocionais. Tem a ver, tá muito relacionado a estresse, a ansiedade, tá? Então, o Jô, tenta controlar aí esse seu bruxismo de apertamento. E a Lígia falou que tem bruxismo do sono. Então, quem tem bruxismo do sono tem que usar placa. A placa geralmente é superior e ela é de acrílico, ela é rígida. E, de preferência, só usar durante o sono. A gente vê algumas pessoas usando placa para bruxismo o dia inteiro. Isso é errado. Mesmo você que tem o bruxismo de vigília, que é aquele dia apertado durante o dia, não é para usar placa durante o dia, é só para usar à noite, tá bom? A Patrícia, quiropraxista. Lu, ela perguntou, bom, você começou no ano passado, né? E aí, em qual mês mais ou menos o zumbido parou deste ano? Eu acho que faz uns 2 meses. Uns 2 meses que tá sem zumbido. Sim. Muito bom. O zumbido pulsátil piora na menstruação? Sim, tem relação, porque existe queda de ferro, de ferritina do organismo. Isso pode estar relacionado nesse período aí, tá bom? E também por alterações na parte da circulação, tá? Corporal. O uso da placa para bruxismo piora o zumbido? Geralmente não, Maria de Lourdes. Geralmente não piora. Mas isso não quer dizer que em algumas pessoas isso não possa piorar. Pode, mas no geral, em via de regra, não piora, tá? A Elisandra, a vitamina B12 está 240, isso pode ajudar a aumentar o zumbido? Pode! Tá uma vitamina B12 muito baixa. Muito, 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 muito baixa. Tem que aumentar muito, não é pouco não, hein, Elisandra? A Celis, eu tenho uma ferritina alta. Isso também pode gerar algum tipo de alteração na orelha interna, tá? Para quem tem zumbido, quanto deve estar a vitamina D e a vitamina B12? Então, geralmente, assim, a D acima de 40. É um número bom. Darlan, tem um zumbido há 2 anos. Notei que quando diminui um pouco, fico bastante sonolento. E se cochilo, volta com toda intensidade. Teria essa relação com o sono? Olha, eu acho que amanhã, inclusive... Não, quarta-feira eu vou fazer uma postagem no feed sobre isso. Porque isso tem acontecido muito com os meus pacientes, né? As pessoas falam que quando acorda, o zumbido tá pior depois de um cochilo. Isso pode ser por alguns motivos. Pode ser porque você dormiu no sofá todo torto, e aí ficou muito tempo torto lá, com a cabeça lá, o pescoço torto, e aí o zumbido piorou. Pode ser porque você ficou fazendo um bruxismo durante o sono, aí o zumbido piorou. Pode ser porque você teve uma apneia, e isso também pode gerar um aumento do zumbido, tá? Então, esses aí são os mais comuns. Ou então, se você acorda, por exemplo, com dores, né, no pescoço, no ombro, enfim. Alessandra, fui diagnosticada pelo buco, síndrome de Costen. Me prescreveu fisioterapia, mas não resolveu. A síndrome de Costen é como se fosse, acho que a síndrome tônica do tensor do tímpano, né? Alessandra, é o seguinte, uma coisa que eu aprendi. Nem todo profissional ele vai saber tratar um zumbido, certo? Então, o fato de você ter feito uma físio com uma profissional e não deu certo, isso não quer dizer que não vai dar com outro profissional. Então, não desista. Vá em busca de outro fisioterapeuta que tenha mais conhecimento em zumbido para poder te ajudar, tá? Isso já aconteceu muitas vezes no meu consultório. Às vezes a pessoa fala, mas eu faço físio e não adianta. E aí vai em outro profissional que tem a mão, que sabe manipular, e aí acaba ajudando muito. Deixa eu ver mais. Aqui, se tem. Acabei de ver, gostaria de saber se vai ficar salva. Vai ficar salva. A Dilza. Adriana, corretora, tem um zumbido pulsátil no ouvido esquerdo. Adriana, procura um médico otorrino, porque zumbido pulsátil tem que ter uma investigação específica. É um tipo de zumbido diferenciado, tá?
Então, o tipo de investigação é muito específica. Não deixa de pesquisar, tá bom? Adriana, descobri que tenho paraganglioma no ouvido esquerdo. Só descobri porque tem um zumbido pulsante. Precisa operar? Aí teria que ver com o médico, né? Isso daí é consulta médica. Minha ferritina sempre está alterada, ferro sempre baixo. Pode ser também uma das causas? Olha, geralmente tem muita relação com o zumbido pulsátil, tá? Mas aí teria que ver a sua história no geralzão aí para ver quais seriam as outras causas, os outros fatores de risco relacionados. Deixa eu ver aqui. Porque a maioria das pessoas tem no ouvido esquerdo. A maioria é bilateral. Segundo as pesquisas, a Monique Lima perguntou. A maioria das pesquisas falam que é mais comum ter bilateral. E quando é unilateral, é mais à esquerda. Não existe uma resposta ainda. A ciência ainda não respondeu por causa disso. Mas não é muita diferença não, viu? Pelo menos nas pesquisas que eu fiz aqui na USP, a diferença do zumbido para quem tem zumbido à esquerda e para quem tem zumbido à direita não muda muito, não. Não é tão grande assim, não. O meu também é no esquerdo, do tipo chiado. Tenho a sensação de ouvido tampado. É sintoma de algum zumbido? Ouvido tapado não é zumbido. Ouvido tapado é plenitude auricular, que parece que você está descendo a serra. Isso é plenitude auricular, o nome técnico, tá bom? Zumbido tem que ter um som, um chiado, um apito, seja qualquer tipo de som que você ouve, tá? Eu tenho bilateral, nem dá para saber, porque parece que é na cabeça. E isso, geralmente bilateral, quando a pessoa percebe na cabeça que ela tem essa sensação de que o zumbido ele é bilateral. Aí a pessoa percebe na cabeça. Isso é muito comum, tá? A Mari TXB, eu tenho plenitude auricular e essas bolhas estourando dentro do ouvido ao engolir. Tenho DTM e síndrome tônica. Menina do céu! Parece o caso da Lu. Corre para fazer físio! Corre, porque, nossa, assim, a hipótese de que você tem uma remissão total é bem alta, né? Tá. Bolhas estourando de plenitude auricular, meu Deus do céu, um prato cheio, viu? O fisioterapeuta que te tratar tá com a faca e o queijo na mão. Tem que fazer um trabalho bem feitinho, porque você tem grandes chances, tá, Mari, de você ter um resultado assim espetacular. Pela sua história, que é muito parecida com a Lu. A Lu não tinha DTM nem bruxismo, né, Lu? Uhum. Eu lembro aqui, eu li aqui na sua ficha que você não tinha. E por isso que o seu caso foi todo da parte emocional. Foi. Relacionado à parte emocional, né? Não fumava, não bebia, atividade física foi depois que você começou realmente a fazer, né? E aí teve também aquelas coisas lá que você tomou um medicamento, estava inflamado o ouvido? Teve um momento do ano passado que eu sentia ele com esse vento, né? E eu fui no médico e falei, olha, tá assim. E ele falou, tá inflamado. Eu falei, mas eu não sinto dor. Ele falou, tá vermelhinho. Toma esse remédio. Aí eu parei de sentir esse vento. Aí passou 2 meses, eu senti de novo. Aí eu fui de novo. Ele falou, seu ouvido tá vermelhinho. Mas o que é esse vermelhinho? Eu não sabia explicar, mas é um inflamadinho. Mas por quê? Não tinha, assim, uma explicação lógica, né? E, assim, ressaltando, eu fiz todos os exames do otorrino, deu tudo normal, gente. Tudo tava normal, né? Eu fiz e tava tudo ok. Então, eu ficava mais desesperada, porque eu achava que eu ia encontrar uma solução. Aí, tipo, não, tá tudo normal. Mas eu sinto, como assim, né? Que a gente quer uma resposta, né? Uma resposta assim, olha, é isso, toma isso, que vai ficar tudo bem. E às vezes é bem mais complexo. Uhum. O Joab comentou o seguinte, acordei após uma festa com zumbido. A audiometria mostra perda. Pode ser perda auditiva mesmo ou influência do zumbido? O quê? A perda o que geralmente causa o zumbido é uma perda auditiva, tá? Então, é a perda auditiva que leva a pessoa a ter zumbido, tá bom? Se tiver remissão,
o ouvido volta geralmente? Não, tá? Porque você já teve a perda, as célulazinhas lá ciliadas morreram. Então, o fato das vezes você entrar em remissão do zumbido, isso não quer dizer que a perda de audição vai voltar, tá bom? O açúcar pode piorar, sim, o açúcar pode piorar porque dentro da nossa orelha interna existe uma grande influência desses níveis de açúcar no sangue, tá? Então, abusar de açúcar pode ser que algumas pessoas percebam o zumbido mais alto. Outras não vão perceber diferença alguma, tá? Então, quando eu tive zumbido, o meu teve uma grande influência de açúcar, de metabólica, porque eu ganhei um monte de chocolate na Páscoa. E aí eu fui comendo aqueles chocolates. E geralmente eu não como sobremesa, eu não como chocolate no meu dia a dia. Não sou doceira, não sou formiga. Não faço questão. Mas eu ganhei uns chocolates tão incríveis que eu falei, não vou deixar de comer isso aqui. E aí o zumbido pitou nos meus dois ouvidos. Pior à esquerda. Então foi depois de realmente comer uma quantidade grande de chocolate. E eu tenho uma disfunçãozinha metabólica. Eu sou tipo daquela pessoa que se eu pegasse um milkshake, me acabar no milkshake, eu vou ficar um pouco tonta, né? Pode ser que esse zumbido volte. Então, eu controlo muito bem a minha alimentação, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Nos casos de perda auditiva, qual o tratamento, André? Aparelho auditivo, né? Aparelho auditivo é o que vai tratar uma perda auditiva. Carolina, mas quem tem perda auditiva também pode chegar à remissão? Claro que sim, um monte de gente tem remissão tendo perda. Márcio Rodrigues, anti-inflamatório aumenta meu zumbido. Acontece, pode acontecer de anti-inflamatório aumentar e de outros medicamentos também aumentar. E o café, depende. Se for abuso, né? A gente fala em abuso, abusar, tomar muito. Isso pode aumentar, dependendo do indivíduo. Nem todo mundo vai tomar café e vai sentir aumentar. E ok. Insulina alta é um perigo para desenvolver o zumbido. Sim, é isso mesmo, Monique. O meu começou depois de ter feito uso de Ozempic. Isso também acontece. Lá no HC, um monte de casos. O médico fala que não tem relação nenhuma com o zumbido. Tem muitos casos de zumbido pós-Ozempic. É isso. Meu povo, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Estamos nos finalmente da nossa live, né? Nossa, bastante pergunta, bastante comentário aqui hoje, viu? O pessoal até participou bem. Muito bem. Meus queridos, obrigada pela presença de vocês. Espero que a Luana tenha ajudado vocês, né, com a história dela. Lu, qual a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que têm zumbido? Que não desistam. Que não desistam e não só procurem a medicina tradicional, né? O otorrino, porque a maioria chega ali, não tem cura. Então, procura um fisioterapeuta, procura uma acupuntura, procura uma homeopatia, procura um psicólogo se você está com o emocional muito abalado. Procura tudo que você puder. E como você falou, tem muito tratamento, tem muito profissional capacitado. E às vezes a gente vai em ele fala, não tem como, e você, tudo bem. Não aceitem esse não tem. Tentem de tudo. Porque assim, eu tentei de tudo porque eu queria me ver livre. E não, alguma coisa tem que funcionar, vou fazer tudo ao mesmo tempo. E eu fui fazendo os exercícios, tomando homeopatia, uma vez por semana ia na acupuntura, todo dia fazia caminhada. Então eu fui fazendo tudo ao mesmo tempo pra tentar me livrar. Porque eu falei, eu só vou ficar tranquila quando eu tentar de tudo que tá ao meu alcance ali, né? Então, tentem, não desistam, que vocês podem conseguir se ver livre desse mal. Muito bom, minha querida. Lu, muito obrigada, assim, de coração pela sua presença. Eu espero que esse zumbido permaneça aí quietinho, que ele não volte, né? E é isso que a gente vai desejar, apenas isso, que ele não volte, que você continue aí nas suas atividades físicas, na sua terapia, que você continue meditando, fazendo suas respirações, para justamente essa ansiedade, esse estresse não tomar conta de novo e vir outros sintomas, né? Ou o mesmo zumbido. Então, eu acho que foi uma lição que o corpo te deu, né?
mostrando, olha, mude seu estilo de vida, não fique só em casa, faça atividade física, relaxe. Exato. Então, é isso que você tem que manter sempre, tá? Eu espero que você mantenha aí firme no seu propósito. Com certeza. Obrigada a você pelo convite. Eu acho que é isso mesmo. Não só o sintoma, mas o que aquele sintoma quer dizer, né? Quando ele apareceu, o que você estava vivendo, o que você está vivendo. Você está vivendo? Eu não estava. Então, acho que a gente fazer uma autoanálise, né? É importante também. Obrigada, meu amor. Obrigada. Beijo grande. Beijo. Pessoal, beijo grande no coração de vocês. Que essa live tenha ajudado. Eu trago esses casos justamente para trazer uma esperança, para trazer uma motivação para vocês buscarem tratamento. Lembrando que tratamento não é só remissão total. Tratamento também é melhorar o zumbido, é aliviar o sintoma, é aliviar o sofrimento, tá? É isso. Até a nossa próxima live, próximo mês de setembro. Geralmente eu trago 2 otorrinos para vocês tirarem as dúvidas que vocês tiverem por 1 hora, tá bom? Um beijo grande e boa semana para todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.